Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Paraná. Hoje o Culturação tá num estilo histórico, num estilo mais de memórias. E alguns prédios parecem sim guardar essas memórias. Aqui no coração de Ponta Grossa fica localizado o Colégio Estadual Regente Feijó, que atravessou quase 100 anos e muitas gerações da nossa região. E hoje a gente vai mostrar tudinho da história dele para você. Então vem comigo que o Culturação já começou. O incêndio no Instituto de Educação de Paranaguá trouxe preocupação e também chamou a atenção para um detalhe curioso: a ligação histórica e arquitetônica entre os grandes institutos de educação do Paraná. O prédio de Paranaguá, o Instituto de Educação de Curitiba e o Regente Feijó aqui em Ponta Grossa carregam coisas em comum. Nasceram no mesmo período e seguem uma arquitetura muito parecida, inspirada no estilo neoclássico dos prédios públicos da década de 20. Inaugurado em 1927 pelo governo de Caetano Munhoz da Rocha, o Regente Feijó trazia toda essa parte monumental e fortalecia essa educação na região. Então, além do espaço, que é muito imponente, lá na década de 1920, mais ou menos, o Paraná queria investir na educação, mostrar essa força e a potência da educação aqui no nosso estado. Então foi a partir daí que eles criaram as escolas normais. Essas escolas que elas valorizavam a formação dos professores, que valorizavam a autoridade e essa força que a educação estava assumindo durante este período aqui no Paraná. E o prédio chama atenção por essa imponência arquitetônica. Até a gente está subindo essa escada, que é bem histórica, bem característica aqui do Colégio Regente Feijó. E a gente começa a olhar aqui que os revestimentos, as janelas, elas carregam toda essa característica mesmo da arquitetura neoclássica, que foi essa que marcou este período em que foram construídos estes colégios, esses institutos de educação aqui no Paraná. Por sinal, essa escada aqui que a gente está subindo agora era um sonho da prefeita Elizabeth Schmidt subir mais uma vez, porque ela foi uma das estudantes que passou aqui pelo Regente Feijó, uma das personalidades pontagrossenses que veio e estudou nesse colégio tão característico e tão importante para a educação aqui de Ponta Grossa. Quase 100 anos depois da inauguração, o Regente Feijó continua cheio de vida. Hoje são 25 salas de aula que atendem cerca de 2.700 estudantes da instituição. Além do ensino médio, também são oferecidos cursos técnicos integrados. E a instituição segue sendo uma das referências da educação pública aqui de Ponta Grossa. E agora nós estamos aqui com o Rudney, que é um dos coordenadores aqui do Regente Feijó. Seja bem-vindo ao Culturação. Me conta, aonde que a gente está agora? Nós estamos dentro do Museu Cleusi, né, que é o museu do colégio. Que legal! E tem várias coisas que eram daquela época, né? É para retratar ali 1927, para lembrar de como que era o regente lá nos tempos mais antigos? Sim. Na verdade é assim, essa estrutura ela foi montada pensando, né, conforme os anos foram passando, o colégio foi ganhando vida, foi ganhando essa perspectiva histórica. Muitos vêm aqui para buscar estudar a história do Regente Feijó, fundado na nossa cidade de Ponta Grossa em 1927.
o prédio em si é imponente, né? Está num lugar imponente, então as pessoas têm muita curiosidade. Ex-alunos vêm visitar e todos ficam encantados quando sabem que tem o regente dentro do museu, que ele pode viver a sua história aqui dentro também, porque são equipamentos que foram utilizados na época que eles estudavam. Então isso faz uma questão de memória afetiva, né, para o seu passado, revivendo tudo aquilo. Para relembrar como que era aquela época, né? E me conta, aqui a gente vê que acho que é uma sala de ciências, né? Tem várias coisas que remetem a uma sala de ciências. E aqui, estes materiais também são materiais únicos, né? Que tem aqui no Regente, que foram mandados de outros países. Conta pra gente como que foi, como que vocês permanecem com essa memória, né? E mantendo estes materiais aqui no museu. Então, esse foi um resgate feito juntamente com a UEPG, né? Que é a Universidade do Estado, mas que está aqui na nossa cidade. E faz um trabalho, o Departamento de História, com o professor Paulo, faz um trabalho magnífico com seus alunos. Então foi se catalogando e percebendo que são objetos únicos mesmo. Nós estamos aqui numa réplica de sala de aula, né, com carteiras ainda com tinteiro e tudo mais, né, o quadro representando o quadro negro. Educação, arquitetura e muita história. São quase 100 anos de tradição em Ponta Grossa. A arquitetura neoclássica do prédio ajuda a contar essa história do Paraná. Após o incêndio no Instituto de Educação de Paranaguá reacender o alerta sobre a preservação destes espaços, o Culturação revisita a história de um patrimônio que ainda segue impactando gerações. O Colégio Estadual Regente Feijó. Gostaria de fazer um adendo aqui sobre o Colégio de Paranaguá, que tem a estrutura, a mesma a arquitetura, né, muito parecida com a nossa. E quando saiu a notícia e o prédio foi visto na notícia, eu falei, meu Deus, pegou fogo no nosso colégio. Porque assusta, né? Porque é muito parecido, assim como tem o Instituto em Curitiba, né? Que é muito parecido, então a gente fica, assim, muito chateado por ter acontecido com o colégio, né? Lá. E, ao mesmo tempo, sempre precavendo para que isso não aconteça aqui. Mas é uma fatalidade que pode vir a acontecer, claro, em qualquer residência, em qualquer lugar. Mas a gente, né, busca estar colocando todas as coisas em ordem para que não aconteça. E vocês, no dia a dia com os estudantes, como que vocês também trabalham essa preservação, este cuidado com a estrutura que é histórica, claro, centenária quase, então como que vocês fazem também essa prática? Então, quando a gente vai fazer a apresentação, um aluno novo chega e nós recebemos todo ano cerca de 500 alunos novos, né, porque nós temos só ensino médio, né, primeiro, segundo e terceiro. Sendo técnico ou regular, né, nós temos só o ensino médio. Então a gente faz essa apresentação dentro da própria sala de aula, porque a sala de aula já é histórica, com o pé direito muito alto, né, as portas imponentes, né, com toda entalhada de madeira, as janelas entalhadas em madeira, a própria, né, estrutura do prédio que eles passam até chegar dentro da sala de aula. Então eles percebem que há algo de diferente aqui. Tem uma história. Tem uma história. E a gente tenta expor isso para eles. Que o cuidado faz parte de manter isso aqui vivo, né? Se eles não cuidarem, isso pode se deteriorar e os filhos, netos deles não vão poder ver. Então a gente tenta conscientizar dessa forma, assim. Toda vez que o aluno é apresentado a algum ambiente da escola, a gente costuma fazer com que ele perceba onde ele está, né? E é difícil a gente se sentir pertencente a um lugar, né? Aos poucos a gente vai se sentindo, né? Eu me sinto bastante pertencente ao Regente, né? Eu estou juntamente com o professor Hilário aí na gestão da escola desde 2018, né? Mas estou aqui como professor desde 2012, né? Isso é uma história curta pensando no tempo que ele tem. Mas os alunos, eles às vezes não criam identidade porque eles ficam 3 anos aqui.
mas a gente tenta bater dioturnamente para eles, olha, vocês estão num prédio antigo, num prédio que tem uma cultura enorme, uma estrutura, né, que é uma aula de história. Então, com seus pés direitos, altos, né, os corredores imponentes, as suas portas bonitas e assim por diante. Então, fazer eles perceberem que eles estão pisando dentro da história, que isso é importante, que deve ser preservado. E não é só sobre arquitetura que o Regente Feijó também chama a atenção. O colégio conta com um acervo completo no térreo. O projeto, em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, busca manter a memória e a história de itens que foram trazidos para compor os estudos dos acadêmicos na década de 30. Animais empalhados, partes do corpo humano e máquinas antigas compõem a exposição. Isso aqui é um patrimônio histórico da humanidade, né? Porque nós estamos falando de objetos que só tem aqui, né? Que compuseram na relação educacional ao longo da história do Regente Feijó, e esses objetos de ciência que foram trazidos da França só tem aqui. E agora a gente está aqui nessa sala, que é uma sala de arquivo, que tem os documentos, os registros de todos os estudantes que passaram aqui pela instituição. E olhando aqui pelas datas, tem de 1966, tem de 1977 e tem até lá do comecinho, a gente viu que a mais antiga é de 1931. É de muitos anos atrás, né? A gente vê documentação de vários estudantes que passaram por aqui. Guardar todos estes arquivos exige organização e cuidado, principalmente depois do incêndio que afetou o Colégio de Paranaguá. A preservação de todos esses arquivos e itens únicos reforçou ainda mais a preocupação em cuidar deste espaço, que é um pedaço da história de milhares de pontagrossenses. Nós temos arquivos desde 1931 aqui, guardados, livros históricos desde aquela época. Todo o nosso, né, essa composição do museu, ela tem uma história carregada, é tudo da escola, então só tem aqui, dessa forma exposta. Mas manter viva uma construção centenária exige cuidado permanente. O Regente Feijó foi tombado como patrimônio histórico em 1990 e também passou por uma revitalização na década de 90, sendo reinaugurado em 2002. Depois do incêndio em Paranaguá, o debate sobre a preservação e manutenção destes prédios históricos ganhou ainda mais força. Existem várias barreiras, porque assim, o prédio precisa de um restauro, ele precisa ser colocado janelas novas, precisa de uma pintura, de uma composição pictórica que resgate a sua história. As janelas, principalmente, tem umas que estão caindo, nós não podemos colocar qualquer janela. Um restauro de janela, uma composição, né, de janela com história, ela carrega um ônus bastante grande que a escola hoje não consegue, né, manter. Então, assim, o que a gente tenta fazer é minimizar o dano, para que as coisas possam funcionar, mas que precisa de fato ter uma reestruturação no prédio, que o departamento de história, né, dos prédios, de tombamento histórico, precisa ter o regente como vista para que ele retorne seu prédio pomposo, né? E seria um bom momento, né, para o seu centenário estar com todo esse aparato organizado. Quando se chega em Ponta Grossa e passa pelo centro de Ponta Grossa, não tem como não reconhecer o prédio do Regente Feijó. Claro que tem muitas pessoas que nem sabem que funciona como um colégio, né? Porque ele tem é um monumento imponente, né? Tá dentro do espaço urbano, na frente de uma praça onde há um movimento, né, circulatório de pessoas. Aqui na frente já foi um terminal de ônibus, então é difícil quem não conheça, né, a estrutura do regente. Talvez não conheça por dentro, né, vendo que ele é vivo, que tem pessoas aqui dentro, né, diuturnamente trabalhando, estudando e assim por diante. Então essa característica do regente, ela extrapola o prédio, né? É um prédio imponente, um prédio histórico que se faz presente na história de Ponta Grossa, porque são quase 100 anos, né? Desde 1927, ano que vem é um centenário,
mas ele é um prédio vivo também, que carrega a sua história dentro do processo educacional. O Colégio Estadual Regente Feijó continua atravessando gerações e impactando milhares de estudantes aqui de Ponta Grossa. E o Culturação acompanhou e mostrou um pouquinho de tudo isso para você. E no próximo bloco você continua com a gente, que daqui a pouco tem mais. E agora, atravessando a rua, saindo do Regente Feijó, a gente vai para a praça aqui do lado, que é a Praça do Ponto Azul, como é conhecida, que tinha um ponto de ônibus que marcou gerações. E agora a gente segue o nosso passeio para lá, porque agora este fato carrega história e muita cultura. E é sobre isso que nós vamos falar. E nós estamos aqui onde essa super exposição especial acontece, bem no coração de Ponta Grossa, na sala de exposições, que a gente acompanha toda essa arte do Marcelo Szymanewski. Então agora a gente vai entrar para dar uma conferida sobre como que ele retratou a cidade de Ponta Grossa e a nossa região. Um artista renomado em todo o país e reconhecido internacionalmente. Marcelo Szymanewski é um dos principais nomes da arte naif no Brasil. Depois de um acidente que o deixou tetraplégico em 1989, ele encontrou na pintura uma ferramenta de reabilitação e superação. Na nova exposição Szymanewski, Horizontes, Raízes e Olhar Naif, o artista retrata o cotidiano de Ponta Grossa a partir da própria experiência. E olha, você conhece essa parte aqui? É o centro de Ponta Grossa. Aqui a gente está mostrando, então, o Marcelo retratou o parque ambiental, quando ele era um pouquinho mais raiz, um pouco mais antigo, e é muito legal que a arte naif, ela vem com este objetivo de retratar o dia a dia das pessoas. Então, ao longo de toda a exposição, a gente vê todas essas tentativas dele de mostrar a cidade de Ponta Grossa no cotidiano a partir do olhar dele. E é muito legal que a gente vê aqui várias referências da nossa cidade nessa obra e também trabalhadas em vários planos. Então, muito legal essa exposição completa e também todas as cores que ele trabalha aqui, ó. Chama muita atenção do público. E agora nós estamos aqui com a Mariângela, que é responsável por essa parte cultural dessas exposições aqui da nossa cidade. Seja bem-vinda ao Culturação e me conta, como que funciona essa exposição agora para o público que quiser vir visitar, como que é? Então, o Ponto Azul, ele está aberto no horário das 8 às 17 horas. E nós vamos ter uma monitoria da ABC Projetos, que propôs toda essa exposição com o pessoal para ter acessibilidade. Então vai ter a monitoria deles. Que legal! E como que você vê também, sendo da área da arte, um artista tão renomado, né, que teve vários prêmios também, trazer essa arte aqui para o centro de Ponta Grossa de uma forma gratuita e também trazendo acessibilidade para a nossa região? Bem, nós das artes visuais, nós temos esse grande compromisso com a população pontagrossense de estar mostrando a produção artística da cidade. O Marcelo já é conhecido pela gente há muitos anos, né? Essas obras que estão em exposição nesse projeto da ABC são obras do acervo de obras de arte, onde foram adquiridas através dos salões de artes de prêmio aquisição. O Marcelo é um artista super premiado, não só na cidade de Ponta Grossa, como no Brasil afora. Cores vibrantes e cenas do dia a dia, a arte naif apresenta um registro cultural de momentos do cotidiano. Marcelo Szymanewski traz estes recortes nas paisagens de Ponta Grossa e explora com maestria as cores, planos e locais, mesmo sem nunca ter conhecido alguns pontos da cidade. Bem, a arte naif, também conhecida como arte primitivista,
ela não se preocupa em detalhes. Por exemplo, o artista constrói uma figura humana, mas não é cobrado nesse segmento de ter os detalhes, tanto que vocês podem ver, né, as figuras humanas algumas têm olhos, nariz e tal, detalhes, mas não há necessidade. Que legal! E na sua opinião, como que você vê também agora trazendo de forma mais acessível também para o público com deficiência visual ter acesso a esse tipo de arte, né? Uma arte tão bonita, tão expressiva, e agora vem com essa novidade também nessa exposição do Marcelo. Isso é grandioso. Essa proposta abre portas para a gente estar pensando em grandes projetos também para o acervo, para estar atraindo essas pessoas. A gente já teve alguns trabalhos de acessibilidade propostos por outros artistas, né? Inclusive de poder tocar na obra e tal, porque geralmente, principalmente obras do acervo, não é permitido, né, pôr a mão nas obras e tal. Mas essa proposta abre portas para a gente estar construindo e trazendo esse público especial. Que legal, que legal. Parabéns também pelas iniciativas, né, de trazerem isso e incentivarem também o pessoal a ter acesso a esse tipo de arte. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. E agora nós estamos aqui com o Marcelo Szymanewski, que é o autor de todas essas obras, que por sinal são maravilhosas. E seja bem-vindo ao Culturação. Me conta de onde veio essa inspiração para retratar a nossa cidade de Ponta Grossa. A inspiração a gente está caminhando, né, morando aqui mesmo, né? A nossa cidade é muito bonita, então tem que ser retratada mesmo. Então, e eu coloco tudo nas telas, estou eternizando as paisagens. Que legal! E você utiliza da arte naif, né? Que vem com essa proposta de trazer esse diferencial mesmo, dessa visão da nossa cidade, né? Como que funciona essa arte naif? A arte naif, digamos assim, eu gosto de pintar porque é o cotidiano das pessoas, né? É a correria do dia a dia das pessoas, né? Se você olhar as paisagens dela aí, é tudo o que acontece no dia a dia, né? Isso eu procuro colocar nas telas, né? Retratar. Que legal! E agora é o sentimento de trazer o cotidiano das pessoas para o centro de Ponta Grossa, né? Agora com a exposição aqui no Ponto Azul, para todo mundo poder ver um pouquinho de como você mesmo enxerga a nossa cidade. Digamos assim, é um ponto central da cidade, né? Onde passa muita gente, né? E a gente fica contente, e muitas pessoas estão contemplando mesmo, né? O dia a dia das pessoas aqui, né? Esse espaço maravilhoso, né? Que é Ponto Azul. Que legal! E tem um diferencial também, né, agora nessa exposição, que vocês trazem essa acessibilidade, né? Como que veio essa proposta de trazer acessibilidade, chegar em novos públicos a sua arte também? Esse aí foi um projeto, né, que foi feito da Alessandra, né? O projeto de alcançar esse público e as pessoas sem visão, as cegas, né? De poder estar imaginando também dentro de uma tela dessas aí, né? Daí vem os projetos e deu tudo certo, né? Então, né? Que legal mesmo. Parabéns pela exposição, muito linda. Fica o convite para você que nos assiste para conhecer e ver um pouquinho como o Marcelo enxerga a realidade de Ponta Grossa. Obrigada pela participação, Marcelo. Obrigado, eu que agradeço. Além das obras do grande artista, a exposição conta com uma novidade, uma plataforma digital que vai reunir 18 obras premiadas de Marcelo Szymanewski com audiodescrição, com o foco de difundir a arte para que os deficientes visuais também possam vivenciar e interpretar cada detalhe das telas. Ficou com vontade de conhecer essa exposição super especial? Ela fica aqui no Memorial do Ponto Azul, no centro de Ponta Grossa, até o dia 2 de julho. Então vem que dá tempo de conferir tudinho sobre essa arte super legal do Marcelo Szymanewski. Agenda cultural no Sesc Estação Saudade. Você que nos assiste, se prepara que daqui a pouquinho tem evento por aqui. Conta pra gente, João. Eu quero chamar todo mundo que tá assistindo Culturação, ó, terminando aí, corre pra cá, pro Sesc Estação.
Daqui a pouco, 3 horas, a gente começa o Paraná Junino, um super evento, uma festa junina gratuita para todo mundo. Várias atrações, apresentações culturais de vários tipos, barracas de gastronomia, comida típica. E a gente encerra a noite com um show gratuito do Tia Garotos às 7h30. Então, ó, tira o chapéu do armário, coloca ele, vem bem quentinho pra cá que a gente vai estar esperando vocês. Maravilhoso, obrigada, João. Então, até às 9 horas da noite, esse evento super especial acontecendo aqui, em frente ao Sesc Estação Saudade. Vem aproveitar! E o Paraná Junino também acontece na capital. No Bosque São Cristóvão, a programação é composta por atrações culturais e artísticas, atividades recreativas, feira gastronômica e artesanato, além de contar com brincadeiras típicas e show de encerramento do grupo gaúcho Os Serranos. A festa começa ao meio-dia e vai até às 7 horas da noite. Em Ponta Grossa também acontece o primeiro Festival Oriental da cidade. A programação conta com concursos de cosplay, comida típica, apresentações culturais, danças e shows. O evento começa às 11 horas da manhã e termina às 8 horas da noite.